essa questão ela trata muito de alguns contextos que às vezes é usado em probabilidade, tá certo? A gente vai observar, o raciocínio é semelhante, apesar de não tratar sobre probabilidade, mas tem um raciocínio semelhante que é bastante interessante na forma como a gente interpreta algumas situações, tá certo? E essa questão ela tem um texto da porra. Ó, diz assim: o setor de recursos humanos da empresa pretende fazer curação para adequar. Não. Pronto, ok, é um artigo aí. A empresa com 100 funcionários ou mais empregado está obrigado a preencher 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%, de 200 a 500, 3%, de 501 a 1000, 4% e de 1001 em diante, 5%. Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários. Então ela se encaixa nessa última aqui. Então as outras pouco importa pra gente. Só essa daqui agora. Dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência habilitados. Ó, de 1.200, só 10 estão nessa quantidade, certo? Mas, se a gente observar, 10 sobre 1.200, isso aqui vai dar menos de 1%, por exemplo, certo? Ou seja, menos de 1% dessa empresa está com pessoas reabilitadas ou com deficiência, certo? Isso significa dizer que essa empresa, ela está, ou melhor, ela precisa de mais pessoas para que esteja dentro da lei, certo? Aí diz o seguinte: para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendam ao perfil indicado, certo? Observe. O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa é quanto? Veja um detalhe. Para que ela esteja dentro da lei, 5% dos funcionários devem estar dentro dessa quantidade, né? 5% dos funcionários precisam ser deficientes ou reabilitados, não é isso? Olhe, vamos interpretar o que é o 5%. 5% não é 5 por 100? E qual é a interpretação da fração 5 por 100? É a cada 5, ou melhor, fica melhor assim, a cada 100 funcionários, precisa existir 5 funcionários que se adequem a essa característica, certo? Entretanto, e aí detalhe, esse aqui é o objetivo, não é? Entretanto, ele tem quanto? Ele só tem 10 funcionários com essas características em relação a 1.200, certo? Ou seja, o que significa essa expressão? Significa o seguinte: a gente pode simplificar, não é? Deixa eu simplificar aqui para a gente ter o mesmo raciocínio. O que significa isso? Nós temos isso aqui. Nós temos então que 5 sobre 100 é o objetivo. Mas o que é que a gente tem? A gente tem 1 sobre 120. O que isso representa? Isso significa o seguinte: a cada 120 pessoas, ou melhor, a cada 120 contratados, funcionários, existe somente uma pessoa que faz parte dessa característica. A cada 120, certo? Só existe uma. Mas qual é o objetivo? A cada 100 existir 5 com essas características. Daí o que é que precisa fazer? Você precisa contratar, não é? Só que se você contrata, você está adicionando mais gente, não é? Ao quadro de funcionários. Ou seja, não, então precisa de 50. Vamos supor que precisa de 50. Então vai ficar 60, não é? Consequentemente, a quantidade de funcionários vai ser quanto? 1.260. Desculpa, 1.250. Por quê? Porque eu adicionei 50 pessoas, certo? Daí,
como é que a gente vai construir esse raciocínio? O nosso raciocínio ele parte do princípio do seguinte. Olha, se nós temos 5 sobre 100, que é o meu objetivo, eu quero chegar nessa porcentagem. E essa porcentagem é o quê? É a razão entre as pessoas deficientes ou reabilitadas em relação à quantidade total de pessoas, certo? Esse é o meu objetivo. Mas para que eu chegue nesse objetivo, então por isso que eu vou igualar, eu preciso o quê? Eu tenho uma pessoa com deficiência ou reabilitada e eu tenho 120 pessoas com o total de funcionários, certo? Por enquanto a minha fração é essa. Mas para que eu chegue em 5 sobre 100, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma quantidade aqui. Consequentemente, se eu adiciono uma quantidade em cima, eu vou ter que adicionar embaixo. Por quê? Porque eu estou contratando mais gente, certo? E veja, é por isso que a gente tem essa pequena proporção aqui, certo? Porque essa porcentagem é onde eu quero chegar, mas como eu posso chegar com essa porcentagem através de qualquer outro número, então eu vou fazer frações equivalentes, tá certo? Eu vou igualar essas duas frações, porque é isso o meu objetivo, ok? E, portanto, o que acontece com isso aqui? Eu tenho uma proporção. Multiplica cruzado, não é? Se é uma proporção, a gente faz essa multiplicação. Vai ficar 5 vezes 1 mais x igual a... Opa, desculpa. 5 vezes 120 mais x igual a 100 vezes 1 mais x. Pronto. Daí, é o que a gente tem aqui, ó. Propriedade da distributiva nos dois, não é? Ó. Distributiva nos dois. Distributiva Warner Bros. Misericórdia. Distributiva, olha que loucura. 5 vezes 120, 600, mais 5 vezes x, 5x. Isso é igual a 100 mais 100x. Pronto. Daí nós temos o que aqui? Uma equação. Vou passar o 100 para o primeiro membro e o 5x para o segundo membro, tá certo? Para que eles fiquem com partes literais iguais. Ou seja, 600 menos 100 é igual a 100x menos 5x. Eita, que negócio estranho. Então ficou 500, né? Igual a 95x. Oxi, e por que está invertido? Vamos inverter, certo? Vai ficar 95x igual a 500, perfeito? Pronto. Se nós temos 95x igual a 500, é porque a gente tem o quê? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste para ficar bonitinho. Vou pegar isso aqui. Colocar aqui embaixo. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Aí eu vou aproximá-lo, certo? Para que eu possa fazer aqui do lado, ok? Ó. Ou seja, 95x é igual a 500, então, portanto, x vai ser igual a 500 dividido por 95, x vai ser igual a quanto? Sei lá, aí vamos para as alternativas, porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Ó. Vocês concordam que 500 dividido por 95, e se eu pensasse em 500 dividido por 100, isso, 500 dividido por 100, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 5, não é? Ok. Vocês concordam que 500 dividido por 95 vai dar um pouco maior do que 5? Esse pouco maior é aproximadamente 5,2 e alguma coisinha, certo? Se é 5,2 e alguma coisinha, a alternativa que mais se aproxima é o x igual a 53. Oxi, que loucura é essa, Gabriel? Por que a resposta deu 5, alguma coisa e você está aproximando para 53? Que é a resposta da letra E. Que é a resposta correta, tá certo? Por que você está fazendo isso? Porque lembra que eu simplifiquei aqui, ó? Não era 10 sobre 1.200? Para facilitar os nossos cálculos, eu simplifiquei por quanto? Se eu tirei um zero só,
Então, ó, foi porque eu dividi aqui, ó. Opa. Eu dividi aqui por 10 e aqui por 10. Eu simplifiquei por 10. Isso significa, se eu simplifiquei por 10, a nossa operação, então, ela teve essa característica de ficar com esse valor 10 vezes menor, tá certo? Por isso que ficou 52, ok? Se você faz com o 10 sobre 1.200, perfeito. Vai dar 52, alguma coisinha. Isso significa que, quando ele fala o número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa, serão 53 pessoas, certo? Se já tem 10, então vai ficar 63 pessoas, ok? Detalhe, outro detalhe. Se tiver essa alternativa aqui, ó, 52, o que é que acontece? Eu teria de marcar 53, tá certo? Por quê? Porque se fosse 52 fechado, tava top. Mas é 52, algumas coisinhas, uns números, certo? Ou seja, como é 52, sei lá, 52,5, por exemplo, isso significa que só vai atingir a porcentagem correta quando isso for 52,5. Mas eu não vou contratar 52,5 pessoas, eu vou contratar 52 ou 53. Mas, como passou dos 52, se eu contrato 52 pessoas, vai ficar um pouquinho menor, certo? Não vai fechar 5%, vai fechar tipo 4,80 e poucos por cento, mas não é o objetivo, entende? Então é por isso que a gente precisa aproximar para o próximo. Por quê? Se 52,5 pessoas não podem, então eu vou aproximar para o próximo para que seja uma porcentagem de 5,2%, por exemplo, mas está na casa dos 5%, certo? Então, essas aproximações, elas precisam ser muito cuidadosas, tá certo? Porque depende bastante do contexto, ok? Não é sempre que a gente vai aproximar de acordo com os números bem pequenininhos, certo? E aí, portanto, fica assim, ok? Essa já é uma questão bem mais trabalhada, tá certo? E aí, cuidado. Até a próxima e tchau.